Então, essa é uma peça do encéfalo, né? Nós vamos encontrar o tronco encefálico partindo dessa região aqui, onde começa o mesencéfalo, até lá embaixo, onde a gente tem o bulbo. Então, aqui nós vamos ter bulbo, depois ponte, depois mesencéfalo. Vamos observar agora, eu vou pegar uma peça maior para a gente identificar, dar uma olhadinha aqui desse lado. Ó. Aqui a gente tem um encéfalo muito grande, que como as estruturas do tronco encefálico são muito pequenininhas, eu vou utilizar esse tronco maior para a gente poder observar algumas estruturas que são difíceis de ver na peça menor, tá? Então, vou retirar aqui o tronco encefálico dessa peça, tá? Lembrando que ela está de cabeça para baixo, por isso que eu estou puxando ele para cima, né? E a gente vai dar uma olhada aqui, ok? Então, primeiro, quais são os limites do bulbo? O bulbo, o limite inferior dele fica ao nível do tronco do forame magno, né? Abaixo do bulbo, a gente já continua com a medula espinhal. E a divisão entre o bulbo e a medula espinhal vai ocorrer ao nível do forame magno. E o limite superior do bulbo, nós vamos ter a presença desse sulco. Esse sulco é chamado sulco bulbo-pontino. Então, o nome dele já diz que ele separa o bulbo da ponte. Então, esse é o sulco bulbo-pontino. Então, como o bulbo ele é uma continuação superior da medula espinhal, algumas estruturas que a gente já estudou lá na medula, elas vão continuar aparecendo aqui no bulbo, principalmente nessa região anterior do bulbo, tá? Então, numa visão anterior do bulbo, o que é que eu vou encontrar? Essa fissura na região anterior, que nós vamos chamar de fissura mediana anterior. Na lateral, a gente vai ter o sulco lateral anterior desse lado e o sulco lateral anterior do outro lado. Então, aqui é o sulco bulbo-pontino, fissura mediana anterior, sulco lateral anterior. Nessa região aqui, ó, de um lado e do outro, da fissura mediana anterior, logo abaixo do sulco bulbo-pontino, do lado e do outro, a gente tem essas duas elevações. Essas elevações, elas são chamadas de pirâmides. São as pirâmides do bulbo. Aqui nas pirâmides, a gente tem um feixe muito importante de fibras descendentes que estão descendo lá do córtex e vão em direção à medula. É o chamado trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal passa aqui nessa região do bulbo, faz esse relevo, que nós vamos chamar de pirâmides, e desce para a medula espinhal para inervar os neurônios motores da medula espinhal. Então, o trato córtico-espinhal, nós já sabemos que é uma via motora, que vai inervar principalmente a musculatura distal dos membros. É o trato córtico-espinhal passando pelas pirâmides. Quando o trato córtico-espinhal ele passa pelas pirâmides, na região inferior do bulbo, aqui não está mostrando, mas deveria estar mostrando para a gente, ocorre um cruzamento parcial das fibras do trato córtico-espinhal, tá? Essa região onde ocorre esse cruzamento dessas fibras, nós vamos chamar de decussação das pirâmides. Então, em cima eu tenho as pirâmides, essas fibras que formam o trato córtico-espinhal descem, a maior parte das fibras vai cruzar para o outro lado e vai continuar descendo do outro lado. Esse local onde ocorre esse cruzamento da maioria das fibras do trato córtico-espinhal, nós vamos chamar de decussação das pirâmides. Então, as fibras que vinham do lado esquerdo cruzam para o lado direito e continuam para baixo. As fibras que vinham do lado direito cruzam para a esquerda e continuam descendo, tá? Então, a maior parte das fibras vai cruzar. As fibras que cruzam, depois que elas continuam descendo, elas vão descer pela região do funículo lateral da medula. Então, ali, agora, a partir desse cruzamento, essa via vai se chamar trato córtico-espinhal lateral. As fibras que não cruzaram, a minoria das fibras que ficaram do mesmo lado e não cruzaram, elas agora vão se chamar trato córtico-espinhal anterior. Tá? Então, isso vai ocorrer dos dois lados. A maior parte cruza e vai formar o trato córtico-espinhal lateral. As fibras que continuam viajando pelo funículo anterior da medula vão formar o trato córtico-espinhal anterior. Todos eles vão ter o mesmo objetivo, inervar os neurônios motores da medula e daí fazer a inervação da musculatura distal dos membros, ok? Então, a gente falou das pirâmides, da decussação das pirâmides. Aqui a gente vai observar essa estrutura grande que tem aqui, logo depois do sulco lateral anterior, essa estrutura é a chamada oliva, tá? A gente tem a oliva aqui desse lado e a oliva do outro lado. Lá dentro da oliva, a gente tem um conjunto de corpos de neurônios que vão formar um chamado núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior são neurônios que vão mandar conexões para o cerebelo. A gente sabe que o cerebelo fica posterior
ao tronco encefálico. Então, o cerebelo está logo ali atrás e essas conexões entre a oliva e o cerebelo, elas estão relacionadas à nossa capacidade de aprender novos movimentos, né? Então, a sua função está relacionada com a aprendizagem motora, ok? Das olivas. Então, nós já falamos fissura mediana anterior, sulco lateral anterior, sulco bulbo pontino, pirâmides, decussação das pirâmides, olivas, né? E além disso, a gente vai observar essa estrutura que está aqui de um lado e do outro, entre as pirâmides e as olivas, que é o 12º par de nervos cranianos, que é o chamado nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o nervo responsável pela motricidade da língua, tá? Ele vai sair daqui, o nervinho motor, e vai inervar a musculatura da língua. E observando o bulbo posteriormente, o que é que nós vamos observar aqui? Como ele é uma continuação da medula, até essa região aqui, a gente vai dividir a região posterior do bulbo em porção fechada e porção aberta. Atrás do tronco encefálico, a gente tem uma abertura. Deixa eu mostrar aqui nesse modelo aqui rapidinho. A gente tem, na região posterior do tronco encefálico, está o cerebelo. Entre o cerebelo e o tronco encefálico, a gente tem uma cavidade. Essa cavidade que fica aqui é o chamado quarto ventrículo, né? Então, o quarto ventrículo, ele é uma cavidade e lá dentro a gente tem líquor dentro dessa cavidade, assim como a gente tem líquor em todos os ventrículos do encéfalo, né? Nós temos essa pecinha aqui, ó, que representa o sistema ventricular, né? Então, aqui a gente tem o ventrículo lateral esquerdo, nós temos o ventrículo lateral direito. No plano mediano, nós temos o terceiro ventrículo, que é a cavidade do diencéfalo. Aqui a gente tem a comunicação do terceiro com o quarto, que é o chamado aqueduto cerebral. E aqui representa o quarto ventrículo, tá? Então, todos esses ventrículos, eles são preenchidos com líquor. Eles são os plexos corioides que estão dentro dos ventrículos, eles produzem o líquor. O líquor vai passando de um ventrículo para o outro. Quando chega no quarto ventrículo, esse líquor vai sair por duas aberturas laterais e uma abertura mediana. Esse líquor sai dos ventrículos e vai passar para o espaço subaracnoide, né? Então, como a gente já observou que principalmente na região posterior da ponte e um pedaço da região posterior do bulbo, vai ocorrer essa abertura para formar o quarto ventrículo. Então, quando a gente pega essa peça e observa ela posteriormente, toda essa estrutura aqui, que lembra a forma de um losango, é a região do assoalho do quarto ventrículo, tá? Então, por isso a gente vai dizer que o bulbo ele tem uma porção fechada, que é a porção que lembra a forma da medula espinhal, e quando ele se abre, ó, a partir daqui até mais ou menos aqui, a gente vai ter a porção aberta do bulbo, que se abriu para formar quem? Se abriu para formar o assoalho do quarto ventrículo. Então, o assoalho do quarto ventrículo está sendo formado por uma parte do bulbo e pela região posterior da ponte, ok? Então, olhando aqui na porção fechada do bulbo, a gente vai ter o sulco mediano posterior, o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior. Esses três a gente já tinha estudado lá na medula, né? Do outro lado a mesma coisa. Sulco intermédio posterior e sulco lateral posterior. Vocês vão se lembrar que lá na medula a gente estudou que no funículo posterior da medula a gente tinha o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Eles vão continuar existindo aqui. Então, entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior, nós vamos ter o fascículo grácil aqui e aqui. E entre o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior, nós vamos ter o fascículo cuneiforme aqui e aqui, né? E nós já discutimos a função desses fascículos. Vamos lembrar aqui que os fascículos eles vão transmitir impulsos sensitivos, né? De propriocepção, de tato epicrítico, sensibilidade vibratória, estereognosia. Esses estímulos que passam pelo fascículo grácil são aqueles que tiveram origem em membros inferiores e porção inferior do tronco. E esses mesmos estímulos que tiveram origem nos membros superiores e porção superior do tronco, eles vão viajar pelo fascículo cuneiforme. Então, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Esses fascículos, eles vão
quando chega aqui no final da porção fechada do bulbo, eles vão encontrar o tubérculo, que é onde a gente vai ter o corpo do neurônio aqui, onde vai ocorrer uma sinapse, tá? Então, no final do fascículo grácil, eu vou ter o tubérculo grácil, que é onde eu tenho o núcleo grácil lá dentro. E no final do fascículo cuneiforme, eu vou ter o tubérculo cuneiforme. Então, tubérculo grácil, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme, tubérculo cuneiforme, tá? Nesse momento, essas vias, vai ocorrer uma sinapse dessas vias e eles vão continuar a sua viagem, eles vão fazer uma sinapse aqui, cruzar para o outro lado, essas fibras agora vão cruzar para o outro lado e vão continuar seguindo em direção ao tálamo, onde lá eles vão fazer outra sinapse, depois do tálamo chega lá no córtex, no giro pós-central, né? Então, é a via sensitiva aí da região posterior, ok? Então, a gente falou desses fascículos e dos tubérculos. Agora, nós vamos falar dos nervos cranianos que a gente encontra aqui na região posterior do bulbo, tá? Olhando de cima para baixo, a gente vai ter o nono par, que é o nervo glossofaríngeo, o 10º par, que é o nervo vago, e o 11º par, que é o nervo acessório, né? Resumindo um pouquinho a função deles, o que a gente identifica? Que o glossofaríngeo é um nervo que inerva a língua e a faringe, né? Lá na língua ele é apenas sensitivo, onde ele vai inervar o terço posterior da língua, fazer a sensibilidade geral e gustativa. Na faringe, ele é sensitivo e motor, ele inerva músculos da faringe, que vão participar na deglutição na fala, ele faz a inervação sensitiva da úvula, do palato, da tonsila, seio carotídeo, corpo carotídeo, tuba auditiva. Então, ele inerva a língua e a faringe. Aí vem para o nervo vago. O nervo vago é um importantíssimo nervo que pertence ao sistema nervoso parasimpático, né? As suas fibras, entre muitas outras funções importantes, ele tem fibras que vão partir dessa região e vão descer para as vísceras torácicas e abdominais, para fazer a inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais, ok? Além disso, ele também inerva músculos da faringe e da laringe, que vão participar na deglutição da fala, e tem a seu componente sensitivo, né? Inervação sensitiva visceral e também de regiões da faringe e laringe. O nervo acessório, ele é um nervo formado por duas raízes, que a gente diz que ele tem uma porção craniana ou porção bulbar, e uma raiz que vem lá da medula cervical, que a gente chama de raiz medular, ou raiz espinhal do nervo acessório, tá? A sua função craniana, ela se mistura com o nervo vago, também vai fazer funções de inervação parecidas com funções do vago. Mas a sua porção espinhal inerva dois músculos importantes que a gente conhece. A porção espinhal do nervo acessório vai inervar os músculos esternocleidomastoideo e trapézio, ok? Então, é importante a gente lembrar desses dois músculos que são inervados pelo nervo acessório.